Vamos subir para a gente falar do 1º de maio. Ricardo, bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Tranquilo? Tudo bem. E aí, Ricardo, firme? Renato, Tranquilo. Drida Lorenzo. Vamos começar. Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalhador, Ricardo, que vem aí do movimento sindical. Eu queria que você fizesse aí. Primeiro, melhor, vou começar. Você viu o pronunciamento do presidente Lula? e eu gostei do É, pronunciamento geral. Às vamos vezes, começar falando acho aí. que falta um pouco de falar assim, participe do seu sindicato. Fazer o que o Getúlio Vargas fazia em 1940, 42, depois, quando ele foi presidente pela segunda vez, toda vez ele dizia: trabalhador, não sabeis a força que tens. Participe, fortaleça o seu sindicato. Veja bem, é uma pessoa que passou para a história como um ditador, né? Mas que tinha um apreço muito grande pela luta sindical. E essa questão de ele ter trazido a questão da jornada 6 por 1, isso acho que a gente trouxe aqui até como um destaque, porque acho que foi a primeira vez que o Lula se manifestou pelo fim dessa jornada, que nos dias de hoje, né, Ricardo, ser uma folga demorou para a gente regulamentar, acabar com esse tipo de jornada, né? Verdade, até porque a minha categoria foi a luta antes de eu nascer, pela jornada 5 por 2. Os bancários têm isso da sua conquista desde 1961. Ou melhor, já tinha nascido, mas era um bebê ainda. Mas a luta é anterior ao meu nascimento. Então, quando eu fui sindicalista, eu não estava nem colocado. Alguns bancos tentaram propor abrir agências de shopping aos sábados, e a categoria reagiu com firmeza. A direção reagiu, mas a categoria também reagiu. Então, por exemplo, hoje, nós temos um nível de tecnologia na sociedade. Uma das grandes discussões que o movimento sindical precisa fazer, que dialoga com a jornada 5 por 2, mas dialoga também com a questão da redução da jornada semanal de trabalho. Não é só um problema de quantos dias você trabalha na semana, é quantas horas você trabalha na semana. É muito importante discutir quem se apropria dos avanços tecnológicos, do capitalismo de plataforma, da automação. A automação hoje, que além da automação informática, você tem a automação robótica. Eu visitei uma fábrica na China, e várias fábricas do Brasil já estão muito próximas disso, que não tinha praticamente nenhum trabalhador da linha de montagem. Todos robôs. Tinha alguns trabalhadores supervisionando os robôs, mas sequer tocando em nada. O trabalhador não toca em nada, ele simplesmente fica ali observando se não tem nenhum robô que deu defeito. Então, isso acontece. O setor bancário, toda a parte que era feita pelo bancário, é hoje feita pelo cliente no smartphone. No setor comercial, você compra muitas coisas dialogando com o aplicativo. Não só comida, mas hoje você compra roupa, computadores, smartphone, enfim, tudo sem falar com ninguém, com nenhum ser humano. Você fala com um robô. Então, assim, é preciso discutir com rapidez e com intensidade. A redução da jornada não é para 40 horas semanais, não. É para algo em torno de 36, 32 horas semanais, 4 dias por semana, e muitos trabalhos podem ser feitos de casa, chamado home office. Essa é uma pauta que eu tenho certeza que o movimento sindical tem que adotar rapidamente para fazer esse diálogo. Quando fica só no 6 por 1, na base da CUT, por exemplo, a maior parte das categorias já não trabalha 6 dias por semana. A maior parte trabalha 5 dias só. Então, você pode dialogar com todos, você precisa discutir a jornada, número de dias e número de horas. Já tem jornada 40 horas, né? Os bancários, por exemplo, a jornada de quantas horas, Brasil? 30 horas. Mas veja bem, nos bancos, eles conseguiram, no TST, a jornada de 6 horas foi conquistada em 1932.
Ou seja, foi uma greve que começou no Banespa de Santos e depois se estendeu para outras cidades de São Paulo e também para outros estados. Na época, o sistema bancário era muito concentrado em Rio e São Paulo. Então, você tinha um pouco de banco em Minas e alguns poucos bancos estaduais. Então, o Banespa começou essa luta, conquistou sua jornada de 6 horas, só que aí os bancos começaram a criar um entendimento de que o pessoal que era gerente ou supervisor poderia trabalhar 8 horas ou mais, porque era função de chefia. Hoje, nos bancos, não tem muito peão, por conta da automação. A chamada peãozada, que era a maioria, quando o Gu Shiken liderou a greve de 1985, hoje é minoria nos bancos. Então, hoje, nos bancos, os bancos tentam prevalecer a ideia de que, olha, só tem esse direito a 6 horas quem trabalha em função de escriturário. Os demais são 8 horas. Então, a luta que o sindicato faz, já tem várias vitórias conquistadas, mas em relação aos gerentes, esses não têm jornada de 6 horas. Tudo bem, Dri? E eu não sei se queria. Deixa eu trazer aqui, tem o Fabiano Oliveira. Gostaria que, se puder, comente a situação atual dos Correios e o conluio entre uma mídia, ex-presidente e empresário. Sempre acompanho vocês. Vida longa, bom feriado a todos e todas. Está acompanhando a questão dos Correios, Berzini? Os Correios vivem um dilema já há algum tempo, né? Eu fui presidente do Conselho de Administração dos Correios em 2015. E, na época, nós já discutimos e tinha várias medidas, porque o sistema postal está em extinção. O que ainda tem de correspondência, basicamente, é correspondência de empresa, cobrança. Por exemplo, as operadoras de celular, de internet, induzem o cidadão a não querer receber a conta em papel. Recebe já eletronicamente. Então, a tendência é que o serviço postal, que é monopólio dos Correios, possa se extinguir. Em vários Correios do mundo estão acabando mesmo, estão avisando as pessoas que não vai ter mais entrega de carta e correspondência escrita. Então, que a fonte de receita dos Correios hoje é basicamente serviços do governo e o serviço de encomenda. Ou seja, aquilo que a gente compra em vários sites e você tem a opção de mandar pelos Correios. Mas algumas grandes operadoras comerciais hoje, como o Mercado Livre, Magalu, já montaram suas próprias estruturas de logística. Então, distribuem as suas mercadorias com prestadores de serviços próprios, quase sempre muito mal remunerados, inclusive. Isso daí provoca um desafio para os Correios, que é manter a sua estrutura de custos, que é cara, e ser competitivo. Nas extremidades do país, o Correio é muito, muito competitivo, porque lá os outros não querem ir. Agora, nas capitais onde está o filé, na São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte, enfim, as capitais mais lucrativas, aí os Correios sofrem a concorrência da DHL, da FedEx, da Mercado Livre, da Amazon, Magalu e outras. Então, é uma luta dura, os Correios precisam se reinventar. Uma parte disso pode ser feito com os serviços do governo. O governo tem muitos serviços que já são feitos pelos Correios, deveria ser algo obrigatório, o governo só poder usar os serviços dos Correios e, simultaneamente, prestar outros tipos de serviços, como já teve, né? O Banco Postal, que era um convênio com o Banco do Brasil, que era muito importante para os Correios. Então, é um desafio. Agora, tem uma pressão, de fato, dessas empresas privadas para tentar cada vez mais enfraquecer os Correios e ter uma luta antiga nossa contra a privatização. Nós sabemos que o Bolsonaro queria privatizar e preparou a empresa, definhando a sua estrutura, não fazendo investimentos. Portanto, os Correios merecem a nossa atenção, precisamos defender os Correios e apoiar mudanças que são importantes na gestão. Eles sempre fazem isso, sucateia para depois privatizar, né? Roubar.
Ô, Ricardo, você deve estar acompanhando aí o caso da Operação Sem Desconto, né, do INSS. Eu queria te ouvir a respeito disso. Então, veja bem, eu não tenho informações sobre os detalhes da operação. O que eu acompanhei ali rapidamente pela imprensa, parece que houve um exagero ali de falta de controle, já a partir do governo Bolsonaro, e que o nosso governo não conseguiu a tempo desmontar essa maracutaia de algumas entidades, não são todas, que estavam incluindo aposentados e pensionistas no seu cadastro como se fossem associados. E houve o apontamento do TCU e a direção do INSS, salvo engano, estava tomando todas as providências para moralizar essa situação, inclusive incluindo o controle por biometria facial e incluindo outros mecanismos de controle. Como demorou muito, acabou se criando a imagem de que há um conluio lá. Como eu conheço uma parte das pessoas que trabalham no Ministério, eu duvido que haja um conluio. Eu creio que houve alguma falta de agilidade para coibir a questão. Então, é preciso apurar. A CGU e a Polícia Federal estão fazendo isso. Se houve alguém que levou dinheiro, tem que se punir, tem que se colocar na cadeia. Se houve alguém que se omitiu, tem que ter consequências administrativas. Nós não podemos linchar o ministro, nem permitir que os demais dirigentes sejam linchados sem que haja a comprovação de culpa, ou até de omissão. Fundamental é pegar quem levou grana e ressarcir os aposentados o mais rápido possível. Muito bem. E o Lula tem incluído isso na fala de ontem ali. Você acha que foi uma decisão de última hora? Foi uma convencido a partir de pesquisas? Você acha que o Lula pediu para falar sobre isso? Esse tema entrou de última hora. Eu sou sempre favorável a que, diante de situações como essa, o governo fale. Que o ministro fale, que o presidente fale. Não precisa ter medo de nada. Se você não fez nada errado, não há razão para não falar. Tem que falar, obviamente, com cuidado para, primeiro, não linchar ninguém e nem parecer que você está na defensiva. Mas a fala do presidente ontem foi uma fala correta, na minha opinião. O assunto está sob investigação, foi promovida pelo governo, pelas instâncias de controle do governo, e o governo vai cuidar disso e vai resolver. E, Ricardo, você no começo aqui da nossa entrevista falou sobre a questão dos sindicatos, né? E a gente viu a imprensa, a mídia, se aproveitando da situação para falar, né, prejudicar uma das entidades, que é uma que faz o trabalho sério, que é o Sindinap, que inclusive foi quem levou a denúncia ao LUP. A gente entrevistou a Tônia Galete aqui, que é coordenadora jurídica do Sindicato dos Aposentados, e ela contou, fez todo o histórico, disse que ela denunciou ainda no governo Bolsonaro essas associações, que era muito estranho o crescimento exponencial de associados, né, ali. E o que isso prejudica nos sindicatos? Porque sindicatos, na opinião pública, na mídia, já detona tanto, aí agora vem um caso aí, pegaram um sindicato, porque ainda mais porque tem o Frei Chico, que é irmão do Lula. Como que você vê essa campanha contra os sindicatos agora? Criminalização dos sindicatos. Criminalização, era essa palavra, criminalizando os sindicatos. Né? Esse é um assunto que para o PIG, chamado PIG, que o nosso Paulo Henrique Amorim nominou tão bem, tem duas utilidades. Colocar o governo na defensiva, criar um ambiente de escândalo, de crise, de outro lado, atingir um instrumento fundamental da democracia, que são os sindicatos. Ou seja, quando fala de que tinha sindicato que estava roubando o dinheiro do aposentado, olha que imagem ruim, né? Imagem péssima.
Mas acho que o movimento sindical tem que fazer uma defesa clara. Primeiro, aquilo que o próprio Sindinap disse, e também a CONTAG. Ninguém tem compromisso nenhum com quem eventualmente tenha roubado. Se alguém roubou, responda por isso. A entidade, que eu saiba, agiu de maneira correta, fazendo o trabalho correto de sindicalização. Ou seja, organizando os aposentados para lutar. Se alguém, nesse caminho, fez alguma coisa errada, responda por isso. Então, o desgaste, que evidentemente é lamentável, mas que já aconteceu, né? Ou seja, a notícia ruim, vinculando a palavra sindicato a coisas ilegais e criminosas, infelizmente já aconteceu. É hora de fazer um planejamento para demonstrar claramente que o sindicato age com correção. As principais entidades, no meu juízo, que promoveram maracutaia são associações que foram criadas recentemente, só para isso. Exatamente, Ricardo. Exatamente isso. É isso? É isso aí. Eu vou fazer um Fala Rovai sobre isso, inclusive, aqui, dando nome aos dois. E falando os nomes das associações, que tem vínculo, inclusive, com o bolsonarismo, com o Ciro Nogueira e o Ricardo Barros. É a partir de um empresário chamado Maurício Camisotti, Ricardo, que é aquele cara que se envolveu nas vendas da Covaxin ao governo Bolsonaro, não sei se você lembra. O sindicato, o Sindinap, denunciou, ainda no governo Bolsonaro, esse esquema dessas entidades lá no Conselho da Previdência. Você sabe como funciona, tem um Conselho da Previdência, tem uma representante sindical. A Globo deu uma matéria de que essa representante sindical fez a denúncia, só que ela não disse que ela era do Sindinap. É como se ela tivesse ali... Sabe, caiu da lua a Tônia. E ela não, ela fez a denúncia pelo Sindinap. Então, por que o Sindinap vai fazer uma denúncia onde ele tem culpa no cartório? Não faz sentido. Houve um aumento das fiscalizações naquele momento da pandemia, porque a coisa até é meio tétrica, mas muitos velhinhos se sentindo desprotegidos só com o SUS, né? No meio da pandemia, resolveram se associar ao sindicato para ter algumas coisas de saúde e para ter, valha-me Deus, o auxílio funeral. Era uma coisa que ajudava a vender a associação, porque você paga lá R$30 por mês e no meio daquele pântano, eu vejo pela minha mãe, às vezes ela fica preocupada com o auxílio funeral dela, sabe? Ela agora menos, né? Mas teve um tempo, Ricardo, que ela queria pagar o auxílio funeral. Ela falou, mãe, não precisa fazer isso. Tinha lá um plano lá em Praia Grande que vendia e ela queria o auxílio funeral, velho. E essa coisa da assistência, muitas vezes essas associações vendiam algo que eles não tinham para entregar. Então, iludiam o aposentado e pensionista, os que aceitaram de fato, que não foram dados, aceitaram algo que não existia. Então, é algo absolutamente... Você sabe que na área de saúde, você tem a ANS para fiscalizar os planos de saúde. Na área de previdência, tem a Previc. Nessa área, que não é nem saúde, nem previdência, uma coisa meio, digamos, à margem da lei, você tem muitas entidades que estão vendendo hoje, por exemplo, esses planos de desconto em consulta. Não é plano de saúde. Você se associa e tem um desconto de 20% na consulta privada. Você recebe lá uma lista de credenciados e você paga pela consulta, mas paga menos do que ele cobra na tabela. Então, isso daí não tem fiscalização. Isso daí é só o PROCON e a polícia. Tem que levar para a polícia, de fato. E, veja bem, o discurso mais transparente que o Frei Chico fez. O Frei Chico fez de maneira transparente. Ele falou assim, olha, quero que coloque os bandidos na cadeia. O que não pode é criminalizar o sindicato.
Que acaba, nossa, você vai aí nas redes sociais, nesse esgoto da extrema-direita, estão detonando o Frei Chico. Aí pronto, né? Encontraram o Cara, irmão do Lula, o Frei Chico, aí virou irmão do falei Lula, com o Frei pronto. Chico esses dias aí, tá puto, tá puto. Aí Claro. até segurei ele e falei, Frei, Chico, né? Não, não dá entrevista para imprensa por enquanto, não. Primeiro que ele está querendo responsabilizar todos os jornalistas que estão tratando ele como bandido. Se Porra, eu o fosse cara ele, tem um. eu É, né? porque eu Eu acho que ali. não vou ter que acabar com essa coisa de que, em nome da liberdade de expressão, você destrói a história, a reputação. Uma pessoa como Frei Chico, que lutou contra a ditadura, que foi responsável por colocar o Lula no movimento sindical, deve estar com quase 80 anos. 83, o 83 anos, aí é jogado da lama desse jeito. Que história é essa? Tem respeito às pessoas. Não, um cara que vive e mora em São Caetano, no mesmo lugar que morava a vida inteira, nunca Isso. teve cargo no governo do irmão, tá? A vida inteira trabalhando em sindicato, velho. Fizeram uma. E assim, ele tá muito bem. Eu almocei com o Frei Chico no Sujinho, ele, o presidente do sindicato lá do Sindinato Cavalo, era para falar sobre outras coisas, não tinha essa crise, não. Inclusive, coisas que, infelizmente, do jeito que as coisas vão se tornar. Eu queria pensar em alguma coisa para contar a história do Frei Chico, sabe? Porque a história dele é muito bonita. E a gente que estava conversando sobre isso. Veja, o cara tá super lúcido, bem pra caramba, ótimo, mas é um senhor de 83 anos de idade. Você não pode tratar Claro. desse jeito, cara. Acho que não pode Tem tratar respeito. ninguém desse jeito, mas especialmente uma Ninguém. pessoa Uma história de vida que. Aliás, quem quiser saber mais sobre a história do Frei Chico, é legal ler o livro da biografia do Lula, do Fernando Moraes, que o Frei Chico aparece bastante ali, né? Porque ele era o Verdade. comunista e o Lula nunca, né, disse que era comunista, tal. Vale a pena a leitura. E assim, eles tratam também, sem respeito algum, a gente estava falando mais cedo daquele Gilvan da Federal, fez um ataque absurdo na Câmara, chamando a Glaze de prostituta, é um nível, assim, é um esgoto. Aí os caras vão para as redes, qual é o limite? Não, eles não tem mais limite, eles botam, não tem qualquer respeito pelas pessoas, né? Essa extrema-direita, é um horror. Vai, mais alguma pergunta? Hoje é feriado, né? Vou Não, liberar o vamos deixar Ricardo. o Ricardo está com a cerveja gelada lá, estupidamente Mas lá, esperando ele. Hã? Como é que você sabe? Como você sabe? é que a gente não quis deixar de fazer, porque, meu, 1º de maio. O que é, Ricardo? Copo da Cerveja de cachaça, está pronto. cachaçinha, tá? Você Então. ainda toma um esquinho de vez em quando ou só cachaça? Você sabe que o uísque ele bate mal para mim. Então eu troquei pela cachaça que bate bem. Você gostava de uísque. Eu lembro quando tinha as greves lá, a gente. Cachaceiro é assumido. Legal, Ricardo. Vai lá tomar tua cachaça, então. Descansar. Muito Legal. obrigado. Um beijão na Soninha aí, tá? E toda a molecada aí também. E para todos vocês, inclusive nossos internautas. Obrigada, Valeu, Ricardo. Ricardo. Tchau, tchau. Até a próxima. Vai.